Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui vão 3 aulas, isso mesmo, 3 aulas que serão gravadas, né? Então, vocês vão assistir, vocês podem tirar todas as suas dúvidas comigo. E o intuito desse conjunto de aulas é preparar vocês para as disciplinas gestão de processo e gestão de qualidade, porque a gente vai, dentro da visão administrativa, a gente foca, né? Vai chegar nesse ponto, quer dizer, não é que foca, a gente vai chegar nesse ponto. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui, para que a gente possa começar a nossa gravação. Lembrando que vocês têm até o final do mês para tirar dúvida comigo, e esse material também cai na prova, ok? Estou gravando pelo Google Meet, então, qualquer dúvida que tiver aí, por favor, me coloque a par da situação, certo? Então, bora lá. Deixa eu só... Estou aqui no cantinho, não vou atrapalhar ninguém. Então, vamos lá. Então, continuando, porque as aulas até a anterior a essa será presencial. E esse é um material que a gente pode trabalhar virtualmente. Nessa aula, a gente vai falar sobre liderança. Então, nosso discurso, né, o que a gente tem que começar hoje, a nossa conversa, é falando diretamente com a realidade que a gente enfrenta todos os dias no chão de fábrica, né, dentro de um CD. Então, quando pensamos em problemas logísticos, a gente tem que pensar como o prazo de entrega, assim, como um prazo de entrega estourado, custos que não param de subir por causa disso, erros frequentes na separação de pedidos, aquele retrabalho, né, exaustivo que tem que ser refazer com a carga inteira. Quase sempre olhamos primeiro para o sistema ou para as máquinas. Mas, na verdade, se a gente pegar aí esse olhar mais apurado, e é o que a gente vem trabalhando ao longo das aulas, é ter que enxergar que a raiz desses problemas costuma estar nas pessoas. E aí, na forma, e como se conduz essa gestão, né, de pessoas dentro do meu locus, né, de trabalho. Então, faço uma pergunta a vocês. E eu quero que vocês respondam antes de passar para a próxima tela. Então, pare, pense para continuar. Faça as anotações, que essas anotações, sim, são a riqueza dessas aulas. A pergunta é: aonde a falta de gestão aparece no nosso dia a dia? E a pergunta 2. Não, quer dizer, pergunta 2, vírgula. Então, aonde a falta de gestão aparece no nosso dia a dia? Pense nisso. Pense nos gargalos, né? Isso seria o item 2. Pense nos gargalos que vocês enfrentam no dia a dia. Por exemplo, o que atrasa um turno de vocês? Ah, professor, eu não trabalho na área. Pense, então, no seu dia a dia, na sua rotina mesmo. Por quê? Porque a gente precisa enxergar qual é o gargalo que impacta o meu processo do meu turno, né? Então, por exemplo, eu estou gravando agora antes do almoço. Então, meu turno vai até meio-dia e meio. O que impactou até o meio-dia e meio? O que pode impactar no segundo turno? Que aí é uma visão já preventiva. Então, a gente precisa trabalhar essas situações. Bom, e aí, com isso, vocês aí estão com os slides em mão, né? Então, vocês vão ver que agora eu começo a falar dentro da operação. Então, isso é um conceito-chave que a gente agora vai começar a trabalhar, que é o alinhamento dessas regras, comportamento, porque mexe com a gestão de pessoas. Então, se a gente pensar que o primeiro deles, que eu coloquei aí, que é liderança e sentido, são duas palavras-chave de forte impacto e relevância dentro de uma liderança dentro da operação. Em operações logísticas, liderar não é o conceito romântico, abstrato da coisa. Liderança, sobretudo, é coordenação prática. E aí eu falo para vocês, pense comigo. Se no dia a dia de um armazém é dinâmico, né, porque tem uma vida dinâmica, acelerada, se o líder não estiver lá para alinhar as prioridades do turno, definir exatamente a quem se responde, a qual doca, o que tem que remover, remover os impedimentos, tá? Como uma empilhadeira quebrada,
ou o sistema lento, por exemplo, pode atrapalhar tudo isso. Por exemplo, uma empilhadeira quebrada e um sistema lento, ele pode travar toda a operação. E aí eu falo para vocês, como que o gestor deve reagir diante disso? Além disso, né, se a gente pensar, um líder precisa cuidar do clima da equipe. Se dois operadores de empilhadeiras discutem e param de se falar, a comunicação quebra. Então, o resultado disso qual é? Um pallet, por exemplo, né? Um pallet é guardado no endereço errado, gerando, né, um temido retrabalho, um atraso na entrega. E aí eu falo para vocês, como construir sentido na operação e fazer que um operador entender o impacto do erro dele na ponta final, né? Então, ou seja, a visão dele que tem que ser micro diante do macro. Se ele entende que é um erro de separação, atrasa o remédio, né, que chega ao hospital, o comportamento dele muda. A forma de eu engajar ele na operação parte de mim como gestor, né? Que é o que vocês estão sendo treinados. Então, aproveite esse momento e anote no seu caderno aí como você tem dado sentido às regras da organização de sua área atualmente, tá? E eu quero que vocês guardem essa reflexão, pois ela nos conecta diretamente ao que a gente vai conversar na aula de hoje. Então, o que move o operador no dia a dia? Qual é essa motivação? Por isso que a gente precisa entender o impacto direto. Tá? Eu não vou ficar focando muito no slide, porque vocês têm um slide na mão. Ok? E com isso vocês podem fazer as anotações, olhando o slide e me ouvindo. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Então, quando eu chego falando dentro de motivação, é lógico que eu falo do engajamento, né, dentro da área da operação. Então, existem alguns pilares aí que a gente tem que enxergar esses pilares para desculpa, pilares não, fatores, como está no slide, os fatores de chão de fábrica, né? Porque vai muito além do salário. Então, eu pergunto a vocês, a gente falou de motivação, né? E como mantemos um time engajado depois de dar sentido ao trabalho? Que eu estou falando de motivação. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que entrar nesse conceito de motivação e engajamento da operação. Se eu dou sentido, eu estou engajando esses funcionários. Então, muitas vezes, as pessoas acham que motivar uma equipe de logística existe grandes bônus financeiros. Está muito além do salário, né? Como eu coloquei aí, tá? É claro que a remuneração, ela importa, sim, tá? Mas no chão de fábrica, a motivação é moldada por fatores extremamente práticos do cotidiano. E isso é um líder que tem que enxergar. Se a gente pegar nas escolas administrativas, a gente está falando das últimas escolas, tá? Então, imagine que você exige alta produtividade de um conferente. Tá? Você é um gestor e existe isso dele. Tá? Ele tem que ter esse comportamental. Mas o coletor de dados dele vive sem bateria ou sem o sinal que o Wi-Fi cai direto, né? Quando ele vai lá, por exemplo, esse conferente vai lá para o fundo do armazém, o sinal cai. Então, isso gera frustração para o funcionário e destrói o engajamento. Então, motivar, né, quando a gente fala motivar no contexto operacional, significa garantir também condições dignas e eficientes de trabalho. Ou seja, a receita de bolo, eficiência. Tá? Então, significa remover burocracias desnecessárias. Eu estou dando condições de trabalho para esse funcionário. Um outro ponto vital é o reconhecimento em tempo real. Então, a gente, como gestor, a gente tem que enxergar que a gente não pode esperar uma avaliação de desempenho anual da organização para elogiar a sua equipe, tá? Seu time de recebimento, vamos dar um exemplo, o time lá que está recebendo, que está lá na doca, descarregou 3 carretas além da meta hoje. Esse reconhecimento precisa acontecer no encerramento do turno. Então, é imediato. Os caras passaram a meta.
A equipe precisa ver o resultado no quadro de gestão à vista, colocar lá no lugar visual, onde todo mundo enxerga. Isso gera um engajamento que se aplica e se desdobra no dia de amanhã. Agora, se entendemos como alinhar o sentido e motivar através da prática, precisamos entender de onde vem essa força, né, do líder para direcionar tudo isso. Então, isso nos leva a ter um equilíbrio, né, enxergar e promover um equilíbrio entre autoridade, poder e cultura, tá? E falando nisso, quando a gente enxerga esse equilíbrio de autoridade, poder e cultura, né, a gente precisa enxergar uma coisa. Como que está a nossa tríade, né? Eu falei uma tríade porque você viu que são 3 coisas, né? Então, aí, a primeira coisa dentro da liderança que a gente está vendo aí é a liderança no sentido da liderança em sentido da operação. A segunda, motivação e engajamento operacional. E a terceira, autoridade, poder e cultura. Tá? Então, quando esses são 3 pilares, né, de como a liderança sustenta no dia a dia. E elas aparecem em todas as etapas, do recebimento, a separação, passando por transporte, pelas devoluções. Então, qual é a diferença entre poder e autoridade? Poder vem do crachá, né? É aquele cargo de supervisor, coordenador. Então, se você diz, faça isso porque sou seu chefe, nossa, aí o engajamento cai, né? Você está usando o poder. Né? Ele funciona para impor regras. E mas não gera um engajamento. Isso tem que ficar bem claro. Já que a autoridade, ela é conquistada. Poder é dado. Então, quando um operador de empilhadeira te ouve e respeita porque você sabe entender a realidade dele e resolve os problemas da manutenção e é justo nas decisões, na logística, a autoridade resolve gargalos muito mais rápidos, né, do que o poder econômico ou punitivo. Tá? Esse poder econômico eu falo do bônus, né, que é essencial, mas também ele não gera engajamento. Tudo isso deságua na cultura operacional da empresa. Tá? Então, essa cultura, em resumo, se a gente pensar e jogar num combo, é que sua equipe faz quando você, líder, aí eu estou falando de autoridade, não está olhando. Quando você não está perto, eles estão fazendo exatamente o que você precisa, aí a gente está vendo sobre a autoridade. Aí está vendo uma cultura funcionando. Agora, em uma operação com uma cultura fraca, né, duvidosa, o operador vê uma caixa, por exemplo, ela está lá rasgada na área de devolução e finge que não viu, tá? E aí ele acaba o turno logo e para aquele problema não lhe pertence. Mas numa cultura forte, né, bem liderada, esse funcionário vai lá, pega a caixa, isola, né, isola a avaria, né, que está rasgada, registra o processo corretamente, e aí entende que a qualidade é inegociável. Então, esses conceitos não são para ficar só na teoria, porque eles mudam a forma como o operador, né, o funcionário vai reagir. No caso de um recebimento conferente, né, o caso do recebimento, ele vai conferir toda a carga e como o transporte cumpre todas as rotas e tudo mais. Então, ele vai além porque ele entende que o trabalho dele pertence a um processo e ele está engajado nisso. Mas você pediu como autoridade e não como chefe. Então, a gente precisa conquistar, fazer essa cultura, né, operacional. Os hábitos da equipe têm que repetir o que eu estou, como autoridade, estou pedindo ali quando eu não estou por perto. Tá? Então, a gente tem que enxergar como tudo isso. Vamos pegar uma situação, um problema, para a gente repensar aqui algumas coisas do que a gente está falando. Tá? Então, o cenário aí, Black Friday, né? E a gente já sabe que Black Friday, o e-commerce é uma loucura, o volume de pedidos triplica, a equipe está exausta e a operação está sob extrema ansiedade e estresse.
E aí eu pergunto para vocês, assim, então tem esse cenário, né? Então, assim, vamos se posicionar nesse momento, vamos estar nesse CD, com a Black Friday acontecendo, tá? Período de pico, tá? Final de mês, tá? E aí, com essa situação tudo acontecendo. Então, cenário clássico, volumes triplicaram, como falei antes. E olhando para a operação, nesse caso, você começa a notar os sintomas. O clima fica tenso, os operadores de picking começam a discutir com os conferentes da DOCA, porque os pallets estão acumulados no corredor, e o índice de erros de etiquetagem dispara devido à pressa da coisa. Então, se formos investigar, né, a raiz desse caos, lembrando que um bom gestor vai na causa raiz, não fica no problema, tá? Descobrimos que não é a falta de vontade da equipe. Tá? O problema é que ninguém definiu prioridades do dia. E o operador não sabe qual carga deve sair primeiro. Então, consequências disso são brutais para o negócio. Né? Então, já vê aí qual é o reflexo disso. Custos que explodem por horas extras corrigindo erros. Né? O lead time está estourado, tá? Ou vai estourar, não está estourando. O cliente final reclamando por atraso e um índice alarmante de 15% de retrabalho na conferência. Tá? Na logística, a ansiedade da equipe é um indicador invisível e de que a liderança falhou na organização. Por isso que o líder tem que ficar muito ligado à situação, ter o feeling para reconhecer essa situação. Mas como bons administradores e líderes que estamos aqui nessa formatação, né, nessa formação, né, a gente precisa resolver isso de forma técnica. Né? Então, o que eu convido vocês a refletir? Faço 3 perguntas, né, para vocês aí, e a gente pode analisar sobre. Então, para resolver esse caos que foi aí levantado nessa situação, problema, né, a gente precisa pensar como administrador. Porque administrar é decidir com critérios claros e tem um ciclo disso. Tem um objetivo, tem uma ação e gera o controle. Tá? E aí, vamos quebrar essa situação de controle em 3 pontos. Então, primeiro aí, ó, qual etapa do processo administrativo está falhando? Claramente, a falha está no planejamento e de organização. A liderança, nesse caso, ela pecou por não desenhar uma ordem de carregamento antes do turno começar. O segundo aí, né, que evidências em dados confirmam o problema, e aí a gente viu a queda dos indicadores. Em logística, nós não trabalhamos com achismo, trabalhamos com indicadores, né, reais. E a prova matemática está na queda do OTIF, aí, né, OTIF, tá? Por quê? A OTIF, que é On Time in Full, ele mede se a entrega foi feita no prazo por completo. Então, se o On Time in Full despencou de 98% para 82%, a operação está sangrando. E essa acurácia de estoque também cai porque, na pressa, o operador bipa o produto errado no coletor. E, com isso, começa a bola de neve. O terceiro ponto aí que eu pergunto a vocês, gestores de informação, qual é a ação simples que reduz o risco nesta semana, né? Se a gente pegar isso numa semana de trabalho, tá? Então o que eu faço para reduzir esse risco? A gente não precisa de colocar um sistema novo no ar, né, de milhões de reais. O que a gente precisa é de presença de liderança. A solução, então, no caso, poderia ser instituir uma rotina, né, de gestão de vista, um daily, por exemplo, que é uma reunião em pé, à beira ali da DOCA, de apenas 5 minutos, tá, no início do turno. Também o líder, ele assume o controle desse caso e ele acalma a ansiedade do time. Então, a forma que está falando, a tonalidade, o tom de voz, né? Então, aponta no quadro, né, e diz assim, ó, equipe, hoje vamos focar total, a transportadora X até as 14 horas. João, por exemplo, né? Cuida da DOCA 1, Pedro, DOCA 2. Vamos reconhecer o esforço de quem fechar sem avarias? Pronto, você estabeleceu o objetivo, ação e controle, tá? Numa forma muito natural.
Então, essa estrutura mental, né, de diagnóstico da situação, pode ser um desafio prático para vocês na hora, mas a gente pode também treinar isso. Como que vocês fazem o trabalho de vocês? O trabalho de escola em grupo, vocês colocam ali, ó, muito claro qual é o objetivo, qual é a ação e de que forma vai ser feito o controle? Se sim, ótimo, vocês estão treinando para o chão de fábrica mesmo, né? Para a atuação. Bom, aqui tem o mão na massa, né? E eu gostaria, se vocês quisessem fazer, pode fazer e discutir isso comigo em sala de aula, ok? Então, se der tempo, a gente vai pôr isso lá no fórum, mas se não, a gente vai discutir em sala de aula se der tempo. Mas eu gostaria que vocês treinassem isso, porque eu fico à disposição para a gente discutir isso também, até antes da prova, ou antes, depois da prova, mas vocês têm que estudar isso para antes da prova, tá? Então, agora, vocês viram aí, né, a missão. Escolhe uma das etapas do fluxo logístico. Então, eu coloquei 4 etapas. Escolhe uma. E aí, identifica a situação problema real de uma área e descreva, tá? Então, eu coloquei aí alguns pontos. E aí, eu coloquei no fórum que estão na aula, mas, como eu já te falei. Então, a gente já viu como a gente diagnostica, faz o diagnóstico da demanda, e agora chegou a hora da gente agir. Por isso, essa mão na massa, tá? Então, essa aula é assíncrona, por isso a necessidade da gente conversar de outras formas depois. Então, o seu desafio aqui é escolher uma das etapas, e aí você vai descrever brevemente as situações embaixo de sintoma, de consequência, tá? Mas eu exijo que, uma coisa que eu peço, não é que exige, né? Eu peço a vocês é um rigor, né? Um rigor, assim, técnico, porque a gente viu isso nessa aula, fora os materiais que vocês podem pesquisar. Então, deve apontar sempre primeiro o sintoma, a consequência, qual é o indicador logístico nesse sintoma. Cuidado, enxergue o problema dentro da causa raiz, tá? Veja aí o on time in full também, a acurácia, o tempo de ciclo, né? Está sofrendo para propor uma ação de liderança. Uma simples prática que pode ser executada imediatamente, num daily. É isso que vocês têm que fazer essa entrega, tá bom? Fico aí esperando vocês para a próxima aula, desculpa, para a gente dialogar em sala de aula, e bora à nossa próxima aula. Abração.